aqui no nosso futebol local, a gente tem dado essa pausa. É isso, a gente vai falar de Mundial também, já durante o programa, teve até o Felipe Melo respondendo o jornalista, né, lá da Inglaterra, tem muita coisa acontecendo e, claro, o nosso foco é o futebol cearense, a gente recebe de maneira muito especial sempre aqui o ex-presidente, é estranho falar assim, né, ex-presidente do Fortaleza, agora CEO do Fortaleza SAF, ele que também, para quem não sabe, é bom jogador de futsal. Estava vendo recentemente um vídeo dele, deu um drible assim, rapaz. Legal, mantém, né, o nível no futsal também. Tudo bem, Marcelo Paes? Satisfação tê-lo aqui, ótima tarde. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Tom? Tudo bem, Técio? Tudo bem a todos que nos acompanham aí nesse programa? Alegria estar aqui com vocês, né? Muito bom a gente bater esse papo, falar sobre futebol, falar sobre o Fortaleza. Pode falar do Mundial de Clubes também. Quase não tem dado entrevista também, né, Bem Marcelo pouquinho, Paes? rapaz, bem pouquinho. Essa semana eu fiquei mais dentro do estúdio que em casa. Paciência com a gente, viu? Mas eu acho que, acima de tudo, eu tenho muito respeito por todos legal. vocês da imprensa aqui do nosso estado. São pessoas que acompanham o futebol, que têm credibilidade, que têm um respeito também pelo trabalho do Fortaleza. Eu acho que a gente tem até essa obrigação, né? Pelo respeito, tem essa obrigação de vir conversar, ouvir, bater um papo e também informar ao torcedor, né? Que está do outro lado e quer informação, quer entretenimento, né? Porque informação também é entretenimento. E é o principal envolvido nessa nossa conversa. Exatamente, né? É a quem a gente quer servir, né? Exatamente. Então, estamos aí para ajudar a bater esse papo tranquilamente aqui hoje. Então, para começar diferente, né, do que você vem respondendo, que drible foi aquele no futsal? Achei bonito. Onde foi aquilo ali? Rapaz, aquele ali foi em Acaraú. Que beleza. Eu acho que eu fui em Acaraú com você, Foi. viu? Lá atrás, Sim, naquelas sim, copas sim. de futsal que a gente ia, né? Eu tenho fotos aí, você narrando, eu comentando. Sim, Quem verdade. diria, né, cara? Bem novinho, né? Bem novinho, bem maguinho eu era, cara. E esse ano eu resolvi voltar a jogar futsal, fiz 40 anos, né? E aí nós montamos um time dos meus amigos que nós jogamos futsal a vida inteira juntos, todos com 40 anos, nascidos em 83. Disputamos 2 campeonatos aí em ligas aqui em Fortaleza. E aí surgiu um convite, um amigo nosso dessa época que mora em Acaraú, o ginásio de Acaraú ia ser reinaugurado. Ele disse, Marcelo, poxa, vamos lá, leva o Fortaleza, né? Leva o Rinaldo, o Clodoaldo. Aí a gente organizou um time marcha do Fortaleza, com o Rinaldo, Clodoaldo, eu fui, alguns atletas que foram também jogaram no futsal do Fortaleza em outras épocas, né? E fizemos lá esse jogo e eu digo, rapaz, eu tenho que mostrar alguma coisa aqui, né? Foi menos uma graça. Não saiu o gol, mas saiu um drible bonito e tal. O narrador ajudou também, né? O que ele falou ali. Então foi bacana, circulou. A torcida gosta, né? Porque Sim. a gente que trabalha com futebol, essencialmente futebol, que é a paixão, né? O torcedor saber que o dirigente é da bola, né? Joga futebol. Eu acho que isso também é interessante. Então, ali para mim também, a nível pessoal, é uma terapia, né? Tá jogando futebol, você tá longe do celular, tá longe de outras preocupações, tá ali focado em se divertir, em competir. Então, é muito legal. E fazer também o bem, né? Que foi um jogo, vocês usaram para... Sim, teve um caráter beneficente legal. também, né? Então, é importante. Eu joguei recentemente, mas não tive a mesma categoria, não. Mas vamos deixar porque não lhe lá, filmaram, viu? rapaz. Faltou sorte. Marcelo Paes, agora aproveitando que você falou, né? Já a gente passa a palavra aqui também para o Técio, para o Tom Alexandrino. Aproveitando de início aqui, você falou sobre essa relação, é importante o torcedor saber a relação, né, que tem com a bola, com o clube em si. Aí eu me lembrei de um texto recente que o Alex Santiago mesmo postou, falando da história dele com o Fortaleza, desde pequeno, que ele ouvia Júlio Salles, lá nas calçadas de Russas, tá? Um texto bem emocionante até por parte dele. E ele que hoje é o novo presidente do Fortaleza Esporte Clube, a associação. E você é o novo CEO do Fortaleza SAF. O que é que muda na prática? O que é que muda para o torcedor entender? O Marcelo Paes, qual o poder que ele continua tendo ou não tem mais? Como é o Alex Santiago? Como é que entra também nesse circuito? Bem, o que muda essencialmente é que o Fortaleza SAF é o futebol do Fortaleza. Então é uma empresa criada para gerir o futebol. E quando eu falo de futebol, futebol masculino profissional, que é o principal, futebol feminino e futebol de base. Então, eu agora estarei focado 100% nisso, né, no futebol do clube. Quando eu era presidente, eu tinha outras atribuições políticas, institucionais, comerciais, né, comercial fora do futebol, né? E agora eu vou ficar 100% focado nisso. O Alex, como presidente da associação, vai ser a pessoa que vai tocar essas outras coisas que eu deixei de tocar,
né? E também os esportes amadores, né? Os esportes amadores, o Alex vai ficar à frente, porque todos os outros esportes ficam na associação. Eu acho que é um modo de ter mais foco no futebol e fazer a associação crescer ainda mais. Porque como tem uma gestão específica da associação, com foco, com pessoas qualificadas, que com certeza ele está fazendo e vai fazer, o Fortaleza Esporte Clube pode ampliar a sua atuação dentro da cidade para outros esportes, para outras atividades, e o futebol ainda mais focado. Então, é uma divisão para crescer. E eu não prescindo do Alex também me ajudando no futebol. Né? Apesar dessa divisão ser a SAF é o futebol, a associação são as outras atividades, mas o Alex ele tem conhecimento, inteligência, dedicação, vontade. Então né? ele continua tendo voz, Continua né? tendo voz, vai estar junto comigo, ajudando, participando, acompanhando o treino, viagem quando quiser ir, negociação, se for o caso, participa também, não tem problema, entendeu? A gente fez isso para somar, mas a divisão não é nem estatutária, né? A divisão dos modelos de gestão, cada um num foco, eu acho que vai ser bom para o Fortaleza. Perfeito. Tom Alexandrino, Tércio Brilhante, fiquem à vontade. Aproveitando o ensejo da primeiro comentário, não foi nem uma pergunta do amigo Caio, o Fortaleza vai retomar as atividades no futsal, né? Esse ano houve uma pausa depois de 2022, foi anunciado recentemente, dia 18. Eu gostaria de saber de você o que motivou essa decisão, primeiro da pausa e depois desse retorno, agora para 2024, de ter uma equipe no futsal profissional. Bem, como vocês viram no meu drible lá, né? Eu joguei futsal a minha vida inteira. Foi o esporte que eu mais joguei. Joguei mais futsal do que futebol de campo. A minha paixão maior é o futebol de campo, que é a paixão de todos nós. Mas o que eu mais joguei foi futsal. E eu tinha, digamos, essa dívida, né? A turma do futsal, os salonistas, me cobravam muito. Pô, o Fortaleza não tem time de futsal, tem que ter, papapá, e ppp, né? E a gente não tinha botado ainda, assim, com mais força, porque a gente queria fazer algo em alto nível. Algo realmente para honrar as cores do Fortaleza. E aí surgiu essa possibilidade desse convite, desse novo campeonato que vai ter, não é a Liga Futsal, é um campeonato com 20 equipes, que vai ter transmissão de televisão aberta ao vivo, né, com muitos times de camisa estão presentes nessa competição. E o Alex também é um entusiasta do futsal, ele não jogou, né, ele joga futebol americano, é outro esporte dele, onde ele se garante lá, né? Mas ele gosta muito do futsal, ele é da cidade de Russas, que tem muitos jogadores de futsal, ex-jogadores, já teve um time lá famoso também, que foi campeão cearense algumas vezes. E a gente, vamos botar, vamos ver essa oportunidade e decidimos que vamos colocar o time de futsal e isso vai ficar mais a cargo do Alex. O futsal em si vai ficar mais a cargo do Alex porque é uma atividade da associação. Olha aí, as coisas já ficando bem já claras. ficando bem claras, né? Vai ficar na associação, que não é futebol, é outro esporte. E eu vou ajudar também, do jeito que ele vem me ajudar aqui no futebol. Você vai ajudar em quadra ou não? Rapaz, se precisar, se der um tempinho, eu vou treinar ali. De repente tem uma brecha. Aí, o homem tá Se tiver confiante. ganhando de 5-0, faltando 1 minuto, eu posso entrar. Né? Então, brincadeira, né? Vamos claro. ajudar com força, com imagem, com contatos, com network, para que o Fortaleza esteja bem representado. E a ideia é formar um time bem competitivo. E aí, Tom? Paz, Fortaleza, quando a gente faz um balanço, olhamos para trás, né, toda a trajetória, se pegarmos o contexto de 2018 para cá, o crescimento do Fortaleza ele foi muito amplo. Foi um salto assim que poucos clubes conseguem dar, né? Eu até gosto de brincar que o Fortaleza fez um projeto JK, o que geralmente um clube faz em 10, o Fortaleza fez em menos. Então, foi um clube que se tornou autossustentável do ponto de vista financeiro e isso vem crescendo a cada ano e os resultados esportivos vão dando autonomia para isso, né? O Fortaleza ele dá um passo muito importante para a próxima temporada, que é o experimento da SAF sem tirar o controle do clube como associação diferente da maioria do modelo que está se instalando no Brasil. E aí, quando a gente fala de mercado, o Fortaleza mais um ano numa Copa Sul-Americana, tendo em vista as premiações conquistadas nessa temporada, possíveis vendas de atletas, receitas, Fortaleza tendo uma base cada vez mais sólida, manutenção de trabalho, que isso é extremamente importante, então tem um contexto muito amplo que muitas vezes a gente não observa que está entre os muros, a gente olha muitas vezes do ponto de vista de resultado. Como é que o Fortaleza vai agir no mercado para fortalecimento desse elenco, para restabelecimento de metas e objetivos para a próxima temporada? Tom, essa pergunta ela é muito boa, né? Você faz uma retrospectiva aí e de uma
projeção e até um crescimento, mas eu tenho tido muito cuidado. Eu vou responder objetivamente mais à frente a pergunta do elenco, né, de contratações do perfil. Mas eu tenho tido muito cuidado e falado muito para ver se isso entra na cabeça de todo mundo, do torcedor, de que a gente tem que ter todo o cuidado no passo que vai ser dado, do ponto de vista financeiro, certo? Se tem uma ideia, o Fortaleza tá cheio de dinheiro, o Fortaleza não sei quanto de premiação. A realidade não é essa. O Fortaleza é um clube equilibrado, que não tem dívidas. Isso é fundamental. Eu encerro a minha participação como presidente com muito orgulho pelas conquistas esportivas, pelos avanços estruturais e por não ter dívida. Mas isso não quer dizer que a gente vai chegar no mercado ano que vem contratando bombasticamente porque está sobrando dinheiro. Não, é controlado ali o recurso do Fortaleza. É bem controlado, sem dívida. E a gente vai competir com clubes que vão contratar muito. Porque esses foram turbinados com o dinheiro que veio de fora. O crescimento do Fortaleza, ele é orgânico. O que é o crescimento orgânico? Sócio-torcedor, loja, bilheteria, participação em competições, cotas de competições, avanço em competições, vem a cota. Né? Aí, o Fortaleza faturou não sei quantos milhões na Sul-Americana. Aí o cara já pensa o seguinte, aquele dinheiro todinho entrou todinho no cofre do Fortaleza e está pronto para gastar. Não. Boa parte vai com premiação de jogadores. Boa parte vai com a logística, que na Sul-Americana você paga toda a logística, todos os voos, os hotéis, as alimentações, os transfer. Alguma parte vai com multa, porque a Conmebol é multa de todo jeito, então você paga ali multa aqui, multa lá, né? Então, o líquido é bem menos do que aquele valor que é divulgado e a gente tem que administrar isso com muita responsabilidade. Então, eu estou tentando muito colocar isso, sabe, assim, o quanto é importante entender que a gente é um clube organizado, é um clube, ao meu ver, bem gerido, é um clube que os atletas querem vir para trabalhar e querem permanecer. Isso é muito importante. Atrair e reter talentos. Isso é a máxima de qualquer empresa que quer ter sucesso, você tem que atrair talentos e reter talentos. Fortaleza faz isso, mas não tenha uma sobra financeira como se acha que está sobrando dinheiro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas vamos investir, logicamente, né? E qual é o perfil, né? Eu fiz esse preâmbulo para chegar no perfil. O Fortaleza vai manter praticamente todo o elenco de 2023, com exceção a algumas saídas de jogadores que estavam sendo menos utilizados, que estavam em término de contrato, né? Mas o grosso ali de quem estava jogando, praticamente todo mundo vai ficar, né? O Guilherme, será que vai ficar? Porque tem uma situação com o Grêmio, o Pikachu, né? O Caio. Os três aí que se tem mais dúvida, embora o Pikachu tá mais perto de se resolver. O Caio, ninguém sabe se viu uma proposta do Palmeiras. O Guilherme tem uma questão ali mais difícil de resolver, de Grêmio. Tá dando as respostas para vocês, viu? Sem nem perguntar de novo. Né? Mas a gente vai perguntar o próximo passo, né? Calma. Aí, como a gente vai manter praticamente todo mundo? Como as saídas são pontuais e muitas de jogadores que já não estavam tendo uma minutagem tão alta. O que a gente vai fazer é trazer 3 a 4 peças de alto nível para brigar por titularidade. Essa é a ideia. É qualificar. Mas está saindo 8, e só vai vir 4, só vai vir 3. Quando você termina um ano, sempre está sobrando. Sempre. Então, não é matemática de que sai 8 e entra 8. Né? Até porque o Fortaleza não passa por uma reformulação. O Fortaleza passa por uma continuidade de trabalho buscando qualificar. E algumas vagas que serão abertas porque estão saindo mais alguns, a gente quer preencher também com jogadores mais jovens, do elenco do clube, da base do clube. O Cauã, por exemplo, certamente vai estar no elenco profissional. Perfeito. Vai vir uma Copa São Paulo, nós vamos observar, de repente puxa mais alguém ali também para fazer parte do elenco profissional, para que a gente também dê esse passo de ter mais jogadores vindo da base no nosso elenco. Mas o perfil de contratação é um perfil não é para compor, não, é para cantar. É para cantar. Gostei da frase. Compor,
já tem o elenco todo, é para cantar, é para vir realmente para... Compor e cantar, né? Mas porque não tem esse negócio, não, vai trazer um jogador para compor, não, para compor a gente já tem, vamos trazer para cantar. Perfeito, perfeito. Então a intenção de vocês também é reduzir a média de idade. A média de idade foi a maior do Brasileirão, né? Também é algo que a gente... Porque como já era uma média de idade mais elevada, e um ano a mais, é um ano a mais para todo mundo que está ali, né? Então eleva ainda mais. Então, eu tenho dito uma coisa que eu acho interessante, que eu aprendi, né? Aprendi, e vou dizer com quem? Com Anderson Moreira. Tão importante quanto trazer é saber a hora de deixar sair. É muito importante saber a hora de encerrou o ciclo de atleta A ou B no clube. Então, é muito importante isso. Às vezes, quando você prorroga um ciclo que já encerrou, não é bom para as duas partes. O jogador não está satisfeito, o clube não fica satisfeito, o salário está ali, tem que pagar, e a gente, nós tratamos todo mundo igual. Está dentro do elenco, meu amigo, jogando ou não jogando, titular ou não titular, reserva, não é relacionado, a relação é a mesma, o sorriso, a simpatia, as obrigações. Mas você tem que saber que quando termina o ano é uma hora de, né, encerrar alguns ciclos, começarem novos, e é isso que a gente está buscando fazer. Quando você fala isso, você pensa em Caio Alexandre? O Caio Alexandre é um ótimo nome. O Caio Alexandre é titular do Fortaleza. Né? Então é lógico que o Fortaleza quer que o Caio Alexandre fique. Mas existe uma sondagem muito forte, um trabalho. Ele mesmo falou ontem, vocês devem ter visto, né? Vi. E pode acontecer uma negociação de um jogador de destaque. E o Caio, eu não acho que encerrou o ciclo dele no Fortaleza, não. O Caio, se ele ficasse no Fortaleza, ou se ficar, que pode ficar, ele ainda tem o que entregar. Perfeito. Tem muito o que entregar. Mas o Caio é uma situação mais específica. Um jogador jovem, que foi muito bem e é desejado por clubes de maior poder econômico. Paz, sobre o Caio Alexandre, então, eu já sei que você já falou em várias entrevistas, a situação dele não teve ainda o contato oficial, né? Tem essa... Ele já falou que tem uma negociação, tá, o próprio Caio Alexandre, e você também chegou a dizer que não está, não sei se foi exatamente a frase, não está muito preocupado. Né? Não, eu estou preocupado pelo seguinte, porque do jeito que for é bom. Sim. Se ele ficar no Fortaleza é bom, porque é um grande jogador e eu não vou precisar trazer ninguém para o lugar dele. Se ele sair, é porque a gente entende que é uma boa compensação financeira. Então... Pois é, então eu quero saber o seguinte, saindo, vocês já tem algum jogador na agulha, à altura, ou tem dentro do próprio elenco? Tem mapeado. O elenco tem possibilidades, mas se o Caio sair, a tendência é que a gente busque alguém para esse lugar, né? Então você já tem alguns nomes mapeado para caso não em contato, não em negociação, porque aí depende de uma saída. Ele ficar é muito bom para a gente também, né? A contratação ela sempre envolve um risco. O que é mais possível de dar certo? É o Caio ou um outro jogador que a gente trouxer? Caio, é mais possível o Caio. Né? Até porque se é Caio é bom, né? Sim, claro, não tenha dúvida. E eu falei também do próprio elenco, porque o Hércules, também. Não esqueçamos o Hércules, um jogador, né, saiu lamentavelmente. Já ele volta. Já volta. O Ari esteve aqui, inclusive, né, o empresário dele falou que ele está muito motivado para voltar. Sim, né? trabalhando. E quem sabe, Caio e Hércules seria uma maravilha para o Fortaleza. Agora, o Hércules, de toda forma... Eram os titulares, né? Eles eram os titulares, Caio e Hércules. E quando o Hércules se lesionou, o Zé Wellison entrou e jogou demais. Zé Wellison, quando assumiu a titularidade, ele disse assim, o meu campo é meu aqui. Jogou muito. Aí, Marcelo Paes, para quem está ouvindo a gente, você já conhece a voz, né? Marcelo Paes, ex-presidente, agora CEO do Fortaleza, SAF. Aí a gente fala, imagina, para o próximo ano, Caio Alexandre, a partir do meu campo, né? Caio Alexandre, Hércules. Aí Caleb. Na minha preferência, Caleb. De repente tem um Pochettino, não sei. Caleb. Aí vai para o ataque. Aí imagino, sabe, Marcelo Paes? Marinho, Lucero e Moisés. Já pensou? Rapaz, esse time é bom, viu? Todo mundo no seu melhor momento. O que é que você acha desse ataque? Eu acho um bom ataque, sem dúvida alguma. Só tem que combinar com o Cruz Azul. Mas como é que tá? Tem parcelas a pagar Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Se o União da Argentina quisesse levar o Machuca de volta, você acha que seria fácil? Não. Pois é a mesma coisa. Mas eu já vi informação de que está encaminhado, de que está praticamente certo. Informação de todo jeito, né? Informação de todo jeito. Eu não estou descartando. E você prometeu também um presente de Natal. Se quiser, fique muito à vontade para dizer aqui. Papai Noel não chegou ainda não. Tá? Mas há essa intenção. Ele próprio quer voltar, né? Ele gosta do Fortaleza, ele gosta da cidade.
um desejo pessoal dele seria realmente a volta, mas não é bem assim, né? O Cruz Azul comprou e pagou caro. Comprou e pagou caro. Ainda Então, está pagando? tem, como eu divulguei para vocês, Sim. tem coisas a pagar ainda, mas não estão vencidas. Entendi. Eles estão em dia com o Fortaleza. De repente, dentro disso aí... Mas vamos esperar mais um pouco. Eu não quero criar essa expectativa no torcedor, né? Porque No momento está distante, então. é uma situação, não vou dizer que está distante, porque aí quando a gente está distante parece que não vai acontecer de forma nenhuma. Eu vou dizer que é uma situação de difícil resolução, que envolve muitas variáveis para o retorno do jogador. É porque geralmente nesse tipo de transação, né, País, até me corrija, é uma questão leiga que eu estou tentando colocar. Quando o Cruz Azul investe um valor no jogador como Moisés, geralmente se ele tiver que revender ou novamente Fortaleza tentar isso, não vai ser o mesmo valor que ele comprou, vai ser um valor mais difícil, acima, né? É difícil que seja o mesmo valor, mas quem comprou quer vender do mesmo valor mais, quem comprou quer vender por mais. Se fosse comigo aqui, eu queria vender por mais. Eu entendo que quando vem para minha camisa... Se eu compro um jogador, por exemplo, quando eu comprei o Hércules, lá atrás, R$250 mil. Se o Atlético Cearense quisesse comprar o Hércules de volta, eu não ia vender por R$250 mil. Quer dizer, não, ele veio para Fortaleza, vestiu a nossa camisa, ele já vale mais. Sim. Isso é natural. Né? Você Posso- 250 mil reais, né? Rapaz, que baita de investimento. Posso fazer uma pergunta aqui para o País também, Caio? Em Fica à vontade. relação a atletas, né? Claro que o departamento de análise de mercado monitora jogadores emprestados, tem todo esse análise da temporada para entender se compreende ou não o perfil. Mas também não adianta chegar, Voivoda, a gente observou o atleta, ele se encaixa nisso, o Voivoda não querer. Teve um atleta esse ano que teve um rendimento muito bom, né, no Goiás. É um jogador que se encaixa naquele perfil, naquele padrão que o Fortaleza busca, pelo menos eu observando de fora. E o Fortaleza ele tem planos para encaixar esse jogador ou com o próprio Voivoda, que no caso é o Bruno Melo, tem entendimento sobre ele? Eu vou responder a sua pergunta de forma mais ampla. De todos os jogadores que estavam emprestados no Fortaleza, 3 jogadores têm o perfil que podem ser aproveitados no clube. O zagueiro Alex Vinícius, o Bruno Melo e o Gustavo Coutinho. Os demais nós não vamos aproveitar. Então, esses 3 podem ser aproveitados. Não estou dizendo que serão aproveitados, mas podem ser aproveitados. Então, o Bruno Melo está dentro desse perfil aí. Lembrando que o Coutinho tem uma possibilidade de negociação, né, para fora do país. Então, pode ser, eu estou dizendo isso aqui, pode ser que daqui a 1 dia, 2 dias, Coutinho foi negociado. Então, já estou colocando isso. São os 3 que podem, de repente, fazer parte do nosso elenco desde o início do ano. Bruno Melo teria uma preferência de posição? Lateral esquerdo ou Eu acho zagueiro, que o ideal é justamente ele faz as 2 posições. Eu acho que isso é, inclusive, algo melhor para ele. Né? E eu dizia muito dentro do PC, olha, o Bruno Melo joga de zagueiro, tem saída de bola por dentro, tem bola aérea boa, entendeu? E lá no Goiás ele foi super bem. Foram 6 gols. Né? 6 gols no ano e foi titularíssimo do Goiás. Eu acho que foi o ano que ele mais jogou em minutagem, foi no Goiás esse ano. Poucos cartões, inclusive, de uma temporada cheia. Perfeito. Técio, você está muito calado, viu, Técio? Fica à vontade. Não. Primeira vez aqui, mas Não mande gosto de brasa. interromper as pessoas. Marcelo, você fez recentemente um comentário dizendo que estava tanto quanto insatisfeito com a base do Fortaleza, né, com os resultados que não teriam alcançado, apesar do investimento alto e de gente qualificada trabalhando. E você citou aqui que um possível reforço dentro do clube para baixar a média de idade ou qualidade seria o Cauã da base. E isso é um pensamento que eu tenho, uma pergunta que eu faço para você. Você não acha que um dos problemas da base do Fortaleza é talvez uma certa dificuldade na questão da formação pura ou mista do jogador, no sentido de o Fortaleza revela muitos jogadores que, em suma, eles são mais formados pela base de outros clubes e aqui eles só dão a última qualificação do Fortaleza, com 18, 19 anos, do que passam pelo PC, o poderia citar o exemplo do Hércules, que chega já jogando profissional há 2 anos e efetivamente atua pelo Sub-23, Sub-20, mas é um jogador formado que joga para o Atlético Cearense. Tem o próprio caso do Cauã, que chegou a jogar Série A pelo Goiás antes de vir para Fortaleza. Série A não. Não? Não. Não disputou? Não. Mas ele, pelo que Ele jogou a Copinha pelo Goiás, a Copinha desse ano, e logo depois foi aproveitado no time profissional do Goiás com o Guto Ferreira, que estava lá, Campeonato Goiano,
alguma outra competição lá, as Copa Verde, alguma coisa assim, ou Copa do Brasil. Mas jogou E junto depois- com o profissional, no Não, caso, né? jogou Ah, sim. profissional. Ele não é porque a Série A de 2022 ele não jogou, certo? Aí ele jogou a Copinha e foi puxado para o profissional e jogou o Campeonato Goiano. No Fortaleza ele jogou Série A, contra o Bragantino, ele entrou. Perfeito. No jogo do De Castelão. fato. Enfim, só para concluir. Você acredita que a questão na base do Fortaleza passa um pouco por isso, por essa dificuldade de ter atleta que passe todas as etapas dentro da base do Fortaleza, ou isso é algo... Eu acho que não. Eu acho que não, porque todos os clubes, eles têm, até gostei do termo que você falou aí, uma formação mista, né? Ele tem jogadores que vêm crescendo dentro do clube e tem jogadores que são contratados ao longo da caminhada. O Palmeiras é mestre nisso. O Palmeiras vai para o mercado e compra por 1 milhão, por 700 mil, por 500 mil o menino da base e leva para lá e conclui a formação lá. Então, base é isso. Base não tem cadeira cativa. O menino que surgiu craque lá no Sub-13, ele pode chegar no Sub-16 e dizer, cara, não está performando mais, vai vir outro. Porque na base você é avaliado o tempo todo. Porque tem avaliação o tempo todo, toda hora tá... O que é que se pede na base? Captação. Você está captando, tá vendo jogador, indicação de jogador. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo que não foi no Fortaleza. Richard Rios. O Richard Rios era da base do Flamengo. Aí o Guarani pegou lá, logo depois que terminou a base, jogou, ou foi vendido para o Palmeiras. Isso também é uma forma de captar bons jogadores. O jogador que está concluindo o processo num clube maior, não vai ter espaço. O Flamengo é um time que contrata jogadores valiosíssimos. Às vezes o menino da base não tem espaço, Sim. mas ele pode ter espaço aqui. E Yuri César, quando nós trouxemos em 2020, no Flamengo ele ia jogar. Veio para cá com 20 anos, jogou, foi vendido, entrou dinheiro pro Flamengo, entrou dinheiro pro Fortaleza. Então, a base ela tem os dois modos, né? O modo de crescer dentro do clube e o modo de trazer um pouco mais preparado, mais pronto. E aí eu vou dizer, dentro do clube, o Samuel está desde 13 anos no Fortaleza. O Geilson, que é um zagueiro canhoto que vai jogar a Copinha, e é bom zagueiro, peço que vocês olhem, chegou na escolinha do Fortaleza, lá em Maracanaú, pagando a escolinha, a mensalidade. E percorreu toda essa trajetória para hoje ser um atleta que a gente vê com bons olhos, para de repente também possa fazer parte do elenco profissional. Então a gente tem as duas coisas, é misto mesmo. Você traz jogador e forma jogador. E não acho que esse seja o problema. Eu acho que a questão é que cada vez mais esses meninos, quando cheguem no profissional, possam performar e possam dar o retorno esportivo e financeiro. É muito bom o assunto, né? Muito bom o assunto que o Tércio trouxe, que nos dá a chance também de falar sobre esse tema, que você já deu uma declaração que não está satisfeito com o resultado, né, da base. Esse ano a gente teve o Fortaleza conquistou o Sub-13, né, de competições estaduais, de campeonato cearense, no mais, acabou perdendo Eu vi a sua estatística lá. curiosamente, para o Ceará. Né? Então, o Ceará, você elogiou já o trabalho feito no Ceará. Ontem, inclusive, não sei se você acompanhou, Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará, inclusive fez uma menção a você, dizendo que você valoriza mais as categorias de base do Ceará do que o próprio conselho do Ceará Sporting Clube, mas aí já, não sei se você quer entrar nesse assunto. Enfim, Não. eu quero perguntar o seguinte, por que é... Já tenho as minhas brigas, essa aí não é minha, não vou entrar não. Viu, Marcelo? Por que é que a base do Fortaleza não tem acompanhado em resultados, né, o que a gente vê no profissional e agora com a SAF, já que você destacou bem no início aqui, há um foco, né, no futebol e em todas as categorias do futebol. O que é que vai ser feito a partir de agora para que isso mude? Eu acho que o principal é isso, o que é que vai ser feito, né? O que é que a gente vai fazer daqui para frente para que isso mude? Eu, particularmente, vou ter um tempo de dedicação maior para a base, porque eu vou deixar de me preocupar com outras coisas do clube que eu me preocupava antes para preocupar só com futebol. Então, eu vou querer estar mais presente em Maracanaú, acompanhar mais os jogos, né, conhecer do sub-11 ao sub-20 pelo nome, pelo perfil. O Bruno Costa, que foi contratado, também tem uma história de base. O Bruno trabalhou na Seleção Brasileira de Base, foi campeão mundial com a Seleção Brasileira, na base do Fluminense, revelando muitos jogadores e momentos bons da base do Fluminense. Ele era o cara que coordenava. Então, ele quando a gente acertou, ele disse, Marcelo, eu vou estar na base, eu vou acompanhar, eu vou pegar meu carro e vou assistir o jogo lá, não vou ficar só com
aqui no profissional, só na sala, e vou colocar a turma aqui do profissional também para participar. O Boeck vai lá acompanhar, o Daniel Pessoa vai lá acompanhar, para a gente integrar cada vez mais. Então, acho que isso vai ser uma mudança substancial, de uma presença maior, né, das pessoas do elenco profissional, da gestão, né? E minha particular também, com a base, ajudando. A gente está lá para ajudar, para somar força, para identificar problema, para ver o que é que pode ser melhorado, manter investimento, sempre houve investimento, não deixou de ter e nem vai deixar de ter, para quem sabe no final do ano que vem, quando você for fazer o placar ali das conquistas, né? Esteja diferente. Sim. A gente esteja diferente. E base não é só ganhar. Sim, claro. Né? Tem esse negócio de, base é ganhar ou revelar. É revelar ganhando. Base é revelar ganhando. Não é esse negócio de só ganhar ou só revelar. Afinal, tem a camisa ali, né? Revelar ganhando, porque é o seguinte, o menino tem que se acostumar desde cedo a ser campeão. Ele tem que entender que ser campeão é o caminho, é o certo, é o ideal. Nem sempre vai ser. As derrotas também ensinam. Mas ele tem que entender o seguinte, eu entro para ser campeão. O DNA tem que ser para ser campeão. Então, é revelar ganhando. Nem é só revelar, nem é só ganhar. Porque o revelar sem ganhar, de repente você está revelando um jogador que tem talento, mas falta aquela ambição maior. Né? E no final, o que é que a torcida quer? Taça. Né? A torcida quer taça. Então, é isso que a gente vai trabalhar, mas tem muita gente boa lá na base, sabe? Muita gente boa, dedicada mesmo. E eu acredito que em 2024 a gente vai ter resultados melhores. Perfeito. A propósito sobre esse tema, até o Marcelo de Sena diz aqui no nosso chat no YouTube, não vai ter nenhuma coisa nesse sentido aqui em São Paulo, já estão querendo, já ouvi até torcedor do né? Lá de São Paulo, torcendo agora pelo Fortaleza, crianças, inclusive, de repente, né? Legal. É um projeto aí já que se expande. Mas tem o quê em São Paulo? Não entendi. Não, ele perguntou se teria alguma escolinha, alguma coisinha assim do Fortaleza. A nossa escolinha está em franca expansão, viu? Já No tem Brasil muitos todo? estados, Legal. já tem no Norte, tem no Rio Grande do Norte também, tem no interior do estado. Se eu não me engano, está abrindo uma no Rio agora. No Rio era uma escolinha que era bandeira fluminense, saiu e agora está entrando Fortaleza, então tem uma expansão aí. Aí, Marcelo Paes, eu entendo que sua posição é muito difícil quando eu vejo o comentário aqui do Luiz Martins. Aí diz assim, a gente fala de base, aí cobra em relação a resultado de base. A jogadores serem utilizados, jogadores formados na base. Aí vem um cara e diz, pensar em Bruno Melo é pensar pequeno. Aí eu não entendo isso, sinceramente. Pô, Bruno Melo, minha opinião, eu vejo que ele tem total condição de compor esse elenco do Fortaleza. O Marcelo Paes já falou sobre isso também, que ele está entre os 3, né, que podem ser aproveitados. Mas, enfim, não sei se você quer falar sobre isso. Eu queria falar sobre isso, sabe, Caio? Não especificamente a fala do amigo aí, torcedor, mas outra tentativa que eu estou fazendo nessa minha comunicação, nessa minha peregrinação, né, nos diversos meios de imprensa que abrem esse espaço, é justamente um alinhamento de expectativa e de realidade, porque não é a torcida do Fortaleza. Algumas pessoas, a expectativa ela não está no céu, não, está acima. Né? E o Fortaleza ele não pode contratar o Bruno Melo, ele tem que contratar o Alaba. Né? Então, isso é perigoso. Quando a gente acha que tudo é pouco, que o que se fez é pouco, que tem que trazer os jogadores mais caros do mundo. Meu amigo, tem uma conta para pagar. Se a gente não tiver responsabilidade, isso desanda. Mas desanda feio. E nenhum time é montado só com estrela. O Fluminense, que está na final do Mundial, tem vários jogadores que vieram da base. Olha as vendas que estão fazendo aí São Paulo e Corinthians. O Beraldo e o Moscardo, cada um por mais de 100 milhões de reais. E eles têm lá Lucas Moura, né, Rames Rodrigues, o Corinthians tem Cássio, tinha Renato Augusto, Yuri Alberto. É uma mescla, né? É uma mescla de jovens com jogadores mais prontos. Então, eu vou estar falando isso. O pessoal às vezes me critica, então não tem problema, faz parte. Eu estou aqui para fazer o melhor para o Fortaleza. E o que vai me julgar sempre é o resultado. Eu acho que assim, quando a pessoa fala assim, às vezes eu leio na rede social, né? Pensamento de vira-lata, pensamento medíocre, pensar pequeno. Meu amigo, quem ganhou 8 títulos em 6 anos não pensa pequeno. Quem levou o Fortaleza para a Libertadores da América não pensa pequeno. Então, eu acho que tinha que ter também um pouco mais de respeito, né? Pelo que já foi feito.
Porque o que já foi feito é pelas mesmas pessoas que querem continuar fazendo. E a gente tem acertos e erros, lógico. Acertos e erros. Mas eu acho que o saldo é positivo. Acha ainda? Pergunta para ele aí se ele acha. Então, Alexandrino. Eu queria ainda entrar nesse assunto de base, né? Só para fazer um comparativo e perguntar o pai se a linha de raciocínio ela é mais ou menos essa, né? Porque o futebol profissional, ele é o topo da pirâmide. Seja para captação de recursos, seja para distribuição desses recursos quando a gente tem aprovação orçamentária para o ano, né? Então, se o recurso do profissional ele está escasso, então vai sobrar muito pouco para você investir na base ou ter aquele trabalho. E a gente pode falar que o trabalho da base ou a retomada de trabalho nas categorias de base do Fortaleza, ela é recente. Podemos dizer que 2019, 20, 18 ainda na Série B de Campeonato Brasileiro. Então, a base, ele é um processo. Então, esse fato de que cada vez mais o Fortaleza se reestruturando financeiramente, você vai conseguir ter um apoio maior na captação de base. E isso é um prazo a médio e longo. São 10 anos, no mínimo, para você ter essa retomada. Eu quero fazer um comparativo até com o Ceará. O Ceará faz esse trabalho há quase 10 anos. Então, existe uma diferenciação nisso, até pela questão dos resultados de formação, né, Paes? Com certeza. Né? Com certeza, base não é plantou aqui e já colhe depois. Tem todo o investimento. Por exemplo, a gente começou a participar de uma competição na Holanda com o nosso Sub-13, certo? Não recordo se foi a partir de 2019, acho que sim, acho que foi a partir de 2019. E nós formamos um time lá atrás para jogar essa competição e esses meninos estão começando a chegar agora no Sub-20. Tem um garoto do nosso Sub-20 chamado Michel, que é um volante, muito bom jogador, que ele estava lá na primeira competição que a gente foi para a Holanda. Então, olha o processo, né? De repente, amanhã, ano que vem, mais na frente, o Michel está no profissional. Mas ele foi captado lá atrás para jogar uma competição. Demanda e tempo, foi né? ficando, demanda tempo. O que a gente espera é que quando chegar o tempo, ele seja permanente, né? E aí você vai, a cada ano, trazendo 2, 3 jogadores, e formar para o mercado. Não é só para o Fortaleza. O Fortaleza não vai absorver todo mundo. Né? O Abraão foi lá, jogou no ABC, a Série B. Hoje, muitos times de Série B querem o Abraão. O Samuel também vai jogar. Já de repente, tem uma negociação para o Abraão, uma negociação para o Samuel, entra um dinheiro para o Fortaleza, ou volta para o Fortaleza e passa a performar. Então, ela é um pouco mais ampla, né? E demora realmente um pouco de mais tempo. Mas, acima de tudo que a gente falar, ela vai refletir em resultado. Então, a gente precisa mostrar mais resultados vindo da base para que a base seja vista, em geral, né, como o trabalho que está dando certo. O Riquelme, ele é do Fortaleza também, né? Também. O Riquelmo e o Riquelme, né? Isso. Tem o Riquelme. Os argentinos é que ficam impressionados, a comissão. Rapaz, o pessoal gosta do Riquelme aqui, tem tanto Riquelme aqui, né? O Riquelmo jogou a Série B, né, no Sampaio Corrêa, e o Riquelme é lateral esquerdo. Tá no Confiança, depois CRB não. Falei CRB, não, falei Série B. Série B. Isso. Jogou a Série B no Sampaio Corrêa. Vai lá, Tess. Marcelo, eu gostaria de fazer uma provocação sobre um tema que me é muito caro e que eu acredito que o Fortaleza é um dos clubes mais exemplares no Brasil nessa questão, que é inclusividade. O Fortaleza foi o primeiro clube no Brasil a disponibilizar abafador de som para pessoa com autismo acompanhar o jogo. Recentemente, o Fortaleza presenteou a filha do Roger, jogador, com uma camisa escrito em braille. Ela tem uma deficiência visual. Por meio do Guilherme. O Guilherme foi entregar para ela. Eu acredito que esse tipo de postura é muito respeitável, é admirável. Mas, e aí uma coisa que me incomoda pessoalmente, desde que foi reinaugurado o Castelão, foi inaugurado com a reforma na iluminação, nas luzes, que agora receberam iluminação de LED. E antes dos jogos há um show de luzes, algo que remete muito a shows em arenas, que as luzes piscam freneticamente numa frequência bastante alta. E aquilo me incomoda um pouco, me dá um pouco de náusea e... Não, várias pessoas, sério. verdade. E eu me preocupo um pouco porque existe uma questão de fotossensibilidade, pessoas que têm epilepsia, o pessoal lembra bastante daquele episódio desanimado Pokémon, no Japão, que o pessoal passou mal. Pokémon a gente tem também. Acho que eu digo. Não há alguma preocupação do clube em relação a isso, que alguém possa sentir-se mal, algo do tipo? Rapaz, esse seu tema é bem específico. É a primeira vez que eu escuto, mas eu considero o que você está falando, né? A experiência de jogo ela tem que ser a melhor possível.
Eu nunca tinha imaginado que isso pudesse gerar algum tipo de problema, né? Eu, às vezes, fico meio... Eu mesmo, né? Às vezes tem umas placas de publicidade, aquelas de LED, que fica piscando assim. Eu digo, rapaz, isso é ruim. Eu fico imaginando se para o jogador lá em campo ainda não é pior, né? Ele jogando e aquele negócio piscando ali do lado, se não atrapalha o jogo. Porque eu lá em cima me incomoda um pouco. Vou discutir esse tema. Vou discutir. Essa iluminação, ela foi feita pelo governo do estado, o Quintino, da SOP, né, secretário de Obras, bancou essa ideia e é para dar entretenimento. A ideia é para ter a combinação ali de música com luz, de uma entrada em campo com o estádio apagado, a luz de LED é mais fácil de acender, acende, faz aquela brincadeira, mas tem que considerar também esse outro ponto e certamente o que você está falando aí a gente vai discutir lá dentro. E não é uma preocupação do Fortaleza, né? O Ceará também joga na Arena Castelão, as luzes também terão o mesmo efeito para eles. Eu acho que é uma preocupação da gestão da Arena de ver como equalizar o espetáculo, né? O jogo de luzes que é legal, que é bonito visualmente, que a gente acha legal na NBA, né? A gente acha legal na Europa, que vai a entrada em campo e tal. E, logicamente, respeitando as pessoas que têm um problema de fotossensibilidade, né? O termo é esse. Fotossensibilidade epilepsia. É a questão de equalizar mesmo, né? Não literalmente. acabar, mas também, ao mesmo tempo, deixar todo mundo de forma agradável. O Marcelo Paes, o Ricardo Souza, que nosso ouvinte, pergunta sobre a questão do sócio nessa transição para a SAF. Como é que fica? Tem alguma novidade? Já emendo aqui com outra pergunta nesse sentido. Mesmo jeito, não muda nada do sócio-torcedor. Aí tem eu perdi aqui o nome do ouvinte, pergunta se tem alguma promoção. Vai ter uma promoção, vai ter promoção. Vai ter promoção ainda esse ano. Ainda desse ano, vão revelar nas redes sociais? Já vai sair. Perfeitamente, então. E sobre... Você também é presidente, né, Marcelo, da Liga Forte. E eu queria saber exatamente, para você explicar um pouco para o ouvinte o que é essa liga, o que ela representa exatamente, o que é que ela traz de impacto para o Fortaleza, para os clubes que estão compondo essa liga. Bem, a Liga Forte União, hoje ela ainda não é uma liga, né? Ela é uma associação de clubes, um grupo econômico de clubes que estamos juntos, que conversamos, que trocamos ideia, que buscamos decidir muita coisa em conjunto. Fortaleza e Ceará fazem parte dela. Isso vai de pauta legislativa, que surge às vezes, que afetam os clubes, e, sobretudo, o direito de transmissão, né? E o grande benefício foi que nós vendemos em conjunto o direito de transmissão pelos próximos 50 anos, um percentual, uma fatia, né? E já entrou um bom dinheiro esse ano para os clubes que fazem parte, né? Inclusive, eu acompanho, logicamente, no orçamento do Ceará, do nosso rival, tem um valor substancial para o ano que vem dessa receita. Então, eu acho que benefício maior do que esse, né? Esse é o principal. Esse é o principal benefício, é juntar para negociar bem, porque uma coisa é o Fortaleza... negociar em bloco é muito melhor. Uma coisa é o Fortaleza negociar sozinho. Outra coisa é negociar junto com Atlético Paranaense, Inter, Fluminense, Ceará, Goiás... E por aí vai. Aí bati aqui. Tá quebrando as coisas, mas Acontece. Pegou a imagem aí? Pegou não, né? Acontece. Pegou? Acontece. Não. Derrubei a água, viu, gente? Então, é diferente você negociar em bloco. Sim. E estar em bloco, ele te dá força em tudo. E força em negociação, força de... Poxa, a gente acha que o campeonato tem que ser disputado de uma nova maneira, a arbitragem tem que ser de uma nova... Tudo isso é para a gente ter força coletiva para a melhoria do futebol brasileiro. Não é por uma questão individual, né? E aí, um cara até me perguntou, o que é que você vai puxar para o Fortaleza? Eu digo, eu não posso puxar para o Fortaleza, né? Eu tenho que representar todos. Eu estou assistindo aí o seriado do Eurico Miranda, não posso fazer igual. Né? Liga Forte Fortaleza não será. Não, é para todos. Para todos. É para um grupo. Né? E aí o torcedor do Ceará pode achar, rapaz, é ruim o Marcelo tá na liderança disso aí, né? Porque o Ceará, pelo contrário, eu jamais vou querer fazer algo que seja só para o Fortaleza e menos para o Ceará, porque aí o João Paulo que está ali do meu lado vai dizer, poxa, né? Eu não posso fazer isso, eu tenho que representar esses clubes e fui eleito por eles para pensar na coletividade. E a coletividade vai beneficiar o futebol cearense, vai beneficiar Fortaleza e Ceará. Que legal. Você falando assim, Marcelo Paes,
Me ocorre uma outra pergunta, já que você no início disse que a gente poderia falar de tudo aqui, me permita Sim. fugir um pouquinho do futebol. Você trafega muito bem em todas as esferas, assim, no futebol especialmente, já liderou delegação de seleção brasileira, é presidente da Liga Forte União agora, e você tem esse espírito, você consegue, conciliador e consegue separar muito bem as coisas, né? O que é ser CEO de uma SAF de um clube, que tem o seu maior rival, e, ao mesmo tempo, fazer algo que, de alguma forma, beneficie o rival na condição de presidente de uma liga, né? Então, no contexto que a gente vive, eu me lembrei, você não tem muito o que provar mais como gestor, né? Na gestão, desde a escola até o Fortaleza, estão aí os resultados e tudo. Aí eu me lembro de um outro grande gestor de futebol do estado do Ceará, no caso, no Ceará, o Evandro Leitão, que agora tem um quadro muito importante da política, né? Presidente de Assembleia, muito provavelmente candidato a prefeito de Fortaleza. Você, mesmo que direto ou indiretamente, está ligado também à política, que é marido da nossa vice-governadora, a senhora Jade Romero. Eu pergunto, o Marcelo Paes já recebeu algum convite para entrar na política? Como é que é? Muitos, E por que não entrou? porque eu gosto de futebol. Faz E você bem. não considera essa possibilidade? Enquanto o futebol me quiser, eu quero estar no futebol. Enquanto eu tiver espaço no futebol, que eu me sentir bem, feliz, respeitado, reconhecido, eu quero estar no futebol. Eu acho que política é muito mais importante do que futebol. Porque política define a vida das pessoas, o bem-estar, a saúde, a educação, a segurança e uma série de coisas, né? Eu acho que futebol também é muito importante, né? As pessoas são felizes com o futebol, as pessoas têm sonhos, levam o filho, aquela coisa toda. Mas a minha realização pessoal, profissional, né, é no futebol. Então, enquanto eu puder estar no futebol, eu vou estar. Se um dia eu não estiver mais, estiver desgostoso, não me quiserem mais e tiver outra possibilidade de carreira, seja qual for, né, aí a política pode ser um caminho, mas eu não pretendo, não está no meu radar, né? Vou ficar como CEO, é um contrato de 3 anos, né? Então, eu não me vejo caminhando quanto a isso. E, naturalmente, historicamente, muitos dirigentes de futebol se tornaram políticos, né? Uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas não é um rumo que eu quero, até porque lá em casa já tem, né? Está bem dividida. A Jade é da política, eu sou do futebol. Nós nos conhecemos assim. Ela me conheceu no futebol, eu conheci ela na política. Então, não tem problema. Não precisa ser 2 na política, não. Deixa eu no futebol mesmo. Eu faço essa pergunta até para quebrar uma certa situação assim. Eu noto que alguns dirigentes têm até medo de falar sobre o assunto, e foi legal a resposta do Paes, porque fica parecendo que quer fazer de um clube um trampolim, né? Quando, na verdade, a política, a gente deve entender que é algo da sociedade, que nós devemos fazer, né? De alguma forma, como cidadão, como candidato. Então, por isso que eu perguntei, para saber sua visão também sobre essa importância, porque você é um cara que tem demonstrado sua capacidade como gestor, né? E, de repente, a sociedade, de alguma forma, convocando. Aí eu queria saber, por isso que eu fiz essa pergunta. Pergunta muito boa, muito pertinente, corajosa, mas pertinente. As pessoas têm curiosidade de saber sobre isso, né? E é a oportunidade também de eu esclarecer o que eu penso, o que eu acho. Perfeito. Marcelo, o Fortaleza lançou no último dia 15, né, com a Volt, um novo uniforme para a temporada 2024, o uniforme da Glória, né? Remete aos 50 anos do primeiro título do Fortaleza na Arena Castelão, Campeonato Cearense 1974. O preço definido foi R$300. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é como é que é definido esse preço? Eu vi bastante gente reclamando nas redes sociais em relação a um preço muito caro. Eu entendo que, de fato, o uniforme de time de futebol é um produto que hoje é um produto mais caro, é um produto assim, que tem esse status, mas eu gostaria de saber como é que é elaborado, como é que é decidido isso. É mais Fortaleza? Quanto é a camisa do Corinthians? Quanto é o preço da camisa do Corinthians? 2.000 conto, não? R$400 do uniforme de jogador, 350 Quanto é a do Palmeiras? Mais ou menos R$300 também. Fluminense? 250, um pouco mais barato que a Umbro. Tudo muito parecido, né? Sim. Você sabe qual é o time mais importante do mundo? Qual É time? o Fortaleza. E para mim é o Aracati Esporte Pois Clube. é, para mim e para o torcedor do Fortaleza, o time mais importante do mundo é o Fortaleza. Eu entendo, mas, Marcelo, não tem como fazer algo mais... Eu vou chegar lá, Sim. eu vou chegar lá. Então, por que a camisa do time mais importante do mundo vai ter que ser mais barata que a camisa do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense? Aí como é que a gente chega lá? É a linha Pop. A Volt tem a obrigação
de produzir também a linha Pop. Quando nós fizemos o A contrato popular, com a Volt, a gente sabe que tem um torcedor que pode pagar mais pela camisa e tem um torcedor que não pode pagar mais pela camisa, que R$300 é caro para muita gente. Mas ele quer ter a camisa oficial, então ele vai para a camisa Pop. Então a obrigação da Volt, quem precifica é a Volt, porque a gente arrendou, né, por 5 anos. A Pop essa hoje gestão. está mais ou menos quanto? A Pop eu acho que é 120, 120. bem menor. Houve o uma valor. mudança na questão da Pop em relação ao patrocínio. Eu lembro de que as Pops dessa temporada elas eram quase todas com patrocínio. Isso foi uma decisão do clube ou foi algo que só aconteceu? O torcedor gosta de comprar a camisa com patrocínio. Tem isso também, é verdade. Tem clube até que cobra, pô. Remete a uma época, né? Não, e assim, camisa pirata, todas são com patrocínio. Você sabe qual é o principal indutor de venda da camisa pirata? É o patrocínio. O torcedor, ele diz, é a camisa da vez. Sim. Aí ele compra a pirata com o patrocinador da vez. Então, o torcedor gosta de comprar também a camisa com patrocínio, por isso que a Pop ela tem mais patrocínio. Isso é tão verdade que um amigo meu, torcedor do Fortaleza, ele comprou a camisa atual e me levou para um amigo dele colocar Santana Têxtiles, porque remete aos anos 2000, porque ele começou a trabalhar. Um grande parceiro do clube. É uma coisa que na cabeça do torcedor fica. Remete a uma época. Né? Então, tem que ter camisa para todo mundo, certo? Mas a camisa oficial de jogo, a mais cara, ela tem que ter um preço de mercado condizente com... Porque aí é aquela história, né? O cara quer... Não tem aqueles memezinhos, né, Caio? Sim. Aqueles memezinhos assim, o que queremos? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como? Aí o que queremos? Um time caro, muitas contratações, ganhar a Libertadores da América. Como? Ingresso a R$10, sócio torcedor de graça e camisa de... Não dá, Complicado. gente. A conta não fecha. A conta não fecha. Mas agora tem aquela conta também, né? Se mais caro, vende menos. Mais barato, vende Rapaz, mais. será que vende menos? Vende pra caramba, viu? De repente vende no, muito, vende muito. mais ganha exposição ganha pra na 9bet. quantidade, né? Mas Tem e a essa também. margem? Sim. Tem que ter margem para ter lucro. Uhum. Senão o dinheiro não vai para o clube. E essa é a equação do dirigente de tudo isso para poder comprar o Lucero, para poder comprar o Caleb, para poder comprar o Bruno Pacheco. Quer que traga o Moisés de volta, como é que traz o Moisés de volta. Né? Foi a maior venda da história do futebol nordestino. Se comprar de volta vai ser o quê? A maior compra, né? Isso também. Então, como é que paga tudo isso? Tem que entender. Mas eu também entendo o cara que diz, porra, eu não vou pagar R$300 numa camisa. Cara, eu entendo e respeito 200% dessa pessoa. Ela tem todo o direito de achar isso. Para isso, o clube tem que ter também a camisa de uma linha mais popular. Perfeito. 13 horas. Rapaz, combinamos aqui cerca de 40 minutos, né? Com a Thaís Pontes, sempre atendendo a gente gentilmente. O Marcelo Paes ficou aqui. Claro, ele sempre muito gentil com a gente também. Marcelo Paes, só para encerrar, você falou sobre Mundial de Clubes, né? Sim. Seu amigo Fernando Diniz está numa final. Será que ele vai ganhar esse Mundial? Meu amigo Fernando Diniz, meu amigo Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Estou torcendo por eles. Jogo dificílimo, né? Ativando o modo comentarista agora. Quem tem mais possibilidade, hein? O Manchester City. Claro. Lógico, Mas tem né? boas chances o Fluminense? Hoje eu encontrei com uma pessoa, um amigo, né? Eu fui andar de bicicleta na beira-mar, ele me parou ali. Aí a gente falou sobre esse jogo, né? Aí eu disse assim, rapaz, mas jogo, é difícil. Aí ele, muito racional, disse assim, se você fosse apostar, você apostava em quem? Aí realmente Então, pegou pelo pé, essa né? é a resposta. Mas é um jogo, 90 minutos. O Fluminense é um time competitivo, né? O Diniz é um baita treinador. O Fluminense tem jogadores decisivos, então eu acho que pode ter uma surpresa sim. Mas o favorito, naturalmente, é o Manchester City. E o Fluminense ainda tem a sorte, entre aspas, de que o Manchester City está sem De Bruyne, está sem Haaland e sem aquele outro jogador lá. Que eu não sei o Jeremy nome. Doku, Pois Bélgica. é. Oh, vixe, Maria. Né? Deixei você falar. Na Bahia, Nosso amigo tem um nome complicado. na Bahia dizem The Kivis, né? The Kivis. Na Bahia lá Doku. eles... Tava no Doku. Doku. O Marcelo, aí uma coisa vem puxando a outra, a última mesmo agora. Por que o Fernando Diniz, na sua opinião, não dá certo na seleção brasileira, ou pelo menos não deu? Rapaz, tem que ter tempo o trabalho dele. O trabalho dele E não tem na não seleção. tem. Seleção você junta ali 5, 6 dias para você implantar um conceito totalmente diferente. É difícil. É muito difícil. Além de ser uma reformulação.
a linha de defesa do Brasil contra a Argentina no segundo tempo, nenhum jogador tinha mais de 10 jogos com seleção. O Marquinhos saiu no intervalo, né? Entrou outro, não lembro quem foi que entrou. O Nino. Nenhum tinha mais de 10 jogos. A linha de defesa. Aqui o Tite tem 150 jogos, o Tinga tem 300. O Brits já está perto de 100. Então eles sabem como é que funciona, você olha para o outro ali. Aí você implantar um novo trabalho com novos atletas que não tem um entrosamento é mais difícil. É mais difícil. Bem complicado. E correr o risco de ficar fora de uma Copa do Mundo nessas Não vai condições ficar, não, aí? porque passa 7 ou é 8, né? Mudou a Copa, não vai ficar fora, não. Mas a gente, com o coração de torcedor, sofre, né? Que a gente quer ver o Brasil ganhando. Marcelo Paes, muito obrigado mais uma vez aqui por participar do nosso programa, do nosso bate-pronto. Mais uma entrevista. Você vai ter várias outras, né? Mas muito obrigado por reservar um espaço na sua agenda. Feliz Natal. Aqui pra gente. Feliz Natal, um ano novo de muito sucesso. Obrigado. Satisfação enorme estar com vocês. Gostei de lhe conhecer, lhe desejo muito sucesso aí na caminhada. Muito obrigado, Você Marcelo. está ao lado aqui já de craques veteranos. Não tão veteranos, mas já tem mais caminhada. Ele chegou aqui, Marcelo, no teste, dizendo assim, Caio, eu chego aqui, eu fico assim, eu não sei a palavra que ele utilizou. Encabulado com Não, vocês. mas se solte, rapaz. Ele dizendo assim, eu fico encabulado com você aqui, porque eu tinha 7 anos, eu era menino e já acompanhava. Aí Eu fui comentarista também. Você sabe com quem foi que eu comentei o meu primeiro jogo? Com quem? Gomes Farias. Aí. Logo de testa. Gomes Farias narrando e eu comentando. Aí terminou o jogo e disse, rapaz, o cabo é bom. Aí me chamou mais vezes. Quem? Então, vozão pra lá, vozão pra cá, hein? Mas não era jogo do Ceará, não. Intervalo, a gente volta já com o bate-pronto. Bate-pronto. A história de Maria Isabel é mais um exemplo de superação através da educação. Aluno da Rede Municipal de Ensino, a estudante de 16 anos descobriu um mundo de oportunidades nas Olimpíadas Escolares. Apoiada pelos seus professores, o que parecia ser apenas um desafio, transformou-se em uma jornada reveladora, que faria a medalhista de ouro da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica vislumbrar um horizonte repleto de possibilidades. A campeã da história que contamos hoje já decidiu. Quer ser enfermeira e também atuar na área do direito. Não é incrível perceber como cada vez mais a educação tem tornado esses sonhos possíveis de serem realizados a todos? Assim como Isabel, centenas de estudantes da rede pública hoje podem contar com uma infraestrutura que os motiva a buscar medalhas de ouro no campo científico e também na vida. Educação e juventude.